Descrevo Itacoatiara como uma relação de amor que eu tenho por ela, porque foi um lugar que eu me adaptei, sabe? E de tal forma, e gostei do pessoal que frequenta ali, da galera que tá sempre em volta. O ambiente é um lugar bonito, de bastante verde, bastante natureza. E ali eu tive momentos de alegria, também momentos de muito nervosismo, de muita tensão, de muita adrenalina. É um lugar onde eu consigo sentir ali as vibrações da terra, né? A força do mar, a força do vento, e ao mesmo tempo eu tenho um prazer e uma satisfação imensa. Quando você vê aquela água cristalina, sol, a praia bombando, você não consegue imaginar a potência que é Itacoatiara. Às vezes você chega lá de manhã, tá flat, quando você dá meia hora já tá meio metrão, daqui a pouco o mar se transforma em algo que você tem que olhar, respeitar e ver. Não, hoje eu consigo, hoje eu não consigo. Mas é lindo ver isso, essa transformação. Eu acho que essa é a grande jogada da natureza, né, cara? É a dualidade da vida, é o yin e yang, é o positivo e o negativo, né? Eu acho que se você olhar com carinho, tudo na vida é um pouco assim. E como eu falei, a praia de Itacoatiara, ela é uma praia muito exposta, né? Então todas as ondulações de sul, que são as que realmente chegam no nosso litoral, elas pegam o Rio de Janeiro de frente, porque a costa do Brasil vem subindo, né? E quando chega no Rio de Janeiro, ela faz um platô virado para baixo. Então a ondulação que vem de sul, ela bate de frente, por isso que no Rio a gente tem possivelmente as maiores ondas do Brasil, e Itacoatiara ainda faz mais uma perna, né, que abre mais um leque para o que vem de sudoeste ali, né? Então eu acho que pelos fatores naturais, pela qualidade do grão da areia, né, e tudo isso faz com que as ondas ali quebrem com uma potência absurda. Assim, eu já viajei um pouco pelo mundo e, sinceramente, assim, fundo de areia ainda não vi igual. Outro dia eu tava dentro d'água, marola, claro, água transparente. Aí eu cheguei e comentei alto, assim, nem lembro quem tava do meu lado. Eu falei, caramba, esse lugar é incrível, né? Aí o cara começou a rir muito. E o que houve? Ele, não, pô, você falar isso, você tá aqui há décadas e você, tipo, perceber isso. Eu falei, cara, eu não consigo acostumar com a beleza de Itacoatiara, aquelas montanhas, e o cenário é lindo. E de um dia para o outro pode ficar a onda mais perigosa do planeta.
muita corrente, uma praia muito exposta, a ondulação ela entra rasgando aquele funil, né, que na geografia da praia faz aquele funil e entra todo aquele poder ali que dá aquele show, né, de ondas estourando nas pedras, subindo restinga. É muito poder, cara. Vários dias que tava sem onda, pequeno, flat, eu vou lá, dou um mergulho, vejo a galera nadando, eu falo, cara, esse pessoal nem imagina que, tipo, sei lá, daqui a 3 dias vai estar gigante, a água vai estar lá na restinga, ninguém vai entrar, tipo, um ou outro que dá um mergulhinho ali na espuma, mas, pô, com muito receio de ser arrastado, então a galera fica só lá do calçadão olhando, falando, caraca, que ressaca, o mar gigante, olha os malucos, vamos entrar! É sempre assim, né? E quando desce 1 ou 2 pra pegar um dos caras, ih, olha os malucos vão entrar, já fica todo mundo no quiosque olhando, vendo, ia lá. É muito maneiro. Aí passa 4, 5 dias, o mar já tá pequenininho. Natureza, né, mano? Natureza, assim como tudo na nossa vida, tem ciclo, né, mano? E aí tem hora que o bagulho tá pegando fogo e tem hora que tá a calmaria, se ligou? Então é isso, é entender que tudo tem um ciclo, assim como a natureza, e Itacoatiara também tem um ciclo. Tem a temporada de onda, tem a temporada que a galera fica mais ali na praiana. Aí que, tipo, se tu chegar ali hoje, tem meio metrão de onda, tranquilo, pra você dar um mergulho, e amanhã, se tiver um swell entrando, já é outra cara, tu não consegue nem botar o pé na areia direito, né? Então, assim, tem esses 2 lados mesmo. O lado do paraíso pro banhista, paraíso pra nós surfistas, né? E pode ser o terror também, né? Esse que é o mistério de Itacoatiara. As pessoas, muitos frequentadores, né, esporádico assim, por várias vezes chegaram ali em Itacoatiara e viram manso, né? Porque ela tem um período bonito ali, que tá aquela piscina, uma água bonita, e as pessoas às vezes ela ouve falar que Itacoatiara é perigoso. Eu falo, não, cara, não vi. Mas tem outras pessoas que sempre foram lá, viram que a praia bate onda, e às vezes até com uma marola, mas muito forte. E quando entrou, passou perrengue. Então é uma praia que ela engana muito. Ela engana muito. Pô, eu trabalhando lá por várias vezes, eu tava lá, o mar flat, a metade do dia, e de repente entrar uma cabeça d'água, a gente chama de cabeça d'água, que é onde entra do nada, sem previsão, por algum fenômeno que acontece, né? Algo que acontece em alto mar e reflete na costa. E por várias vezes isso já aconteceu, né? A gente está ali calmo, tranquilo, e de repente o mar começar a subir e chegar a 2 metros, 2,5 metros, até 3 metros. No final do dia, o mar está muito grande. Então, nunca é de boa. A real é que nunca é de boa. Itacoatiara sempre mantém o medo ali ativo, né? Do começo ao fim você tem que respeitar, tem que usar da inteligência, né? Do conhecimento que você tem das valas ali da praia, das principais valas, para poder sair no momento certo, entrar no momento certo, não ficar no meio do caminho ali sendo se expondo ali, né? De uma certa forma. Então, tem que respeitar, brother. É igual ser humano, tem dia que acorda de bom humor e tem dia que acorda de mau humor. O Itacoatiara é igual. O Itacoatiara tem dia que ela acorda e ela não quer ver ninguém, ela não quer. Você meteu o pé na areia, ela manda um raio, você morre, ela te puxa, te leva. Ela que manda, não é a gente que decide, é ela que manda. E tem dia que ela acorda e fala assim, eu sou de todos podem me frequentar, todos podem vir. Não, hoje não é ninguém. Dias grandes assim, se possível, devia fechar a praia. É sinistro. Então você só tá em paz em Itacoatiara se você tá no asfalto, lá em cima. Se você tá ali embaixo, cara, você tá na areia, existe um risco que eu não vejo nenhuma outra praia ter. E às vezes as pessoas que frequentam Itacoatiara não têm noção do perigo que ela é. Quando ela mostra-se realmente Itacoatiara. Entendeu? Quando ela tá mansa é o paraíso, meu irmão. É o paradise. Mas quando tá, meu irmão, quando ela mostra as garras, quando ela mostra que tem dia que nem ela não tá querendo ninguém dentro dela. Tem dia que ela tá assim. Se der mole ali, você vai morrer. Se você tomar uma onda, de repente, no X, você vai morrer. Já teve situações de amigo nosso botar placa de alumínio na cervical porque tomou uma onda. O cara não era tão preparado para surfar, foi surfar num dia que tinha um tamanho,
a onda jogou ele de cima e ele caiu. As ondas que eu diria que é mais parecida com o Itacoatiara, que eu amo, é Zicatela. Em Porto Escondido, no México, tem corrente, a onda é muito forte, só que ela é muito perfeita, cara. Então, é o que eu digo assim, proporcionalmente, Itacoatiara é muito mais forte, é muito mais perigoso. Se você colocar 1 metro de Itacoatiara comparado com 1 metro de Zicatela, Itacoatiara é muito mais bizarro, ela te acaba contigo. 1 metro de Itacoatiara com 1 metro de Nazaré, Itacoatiara é 5 vezes mais pesado. Eu falo isso, as pessoas falam, pô, você é Nazaré. Eu sei, mas é porque Nazaré dá ondas gigantes que não cabem em Itacoatiara. As maiores ondas do planeta estão em Nazaré. Aquilo ali sim é muito perigoso. Mas proporcionalmente, se for colocar 2 metros, Dudu, qual que você quer tomar? 2 metros de Itacoatiara, 2 metros de Nazaré. Em Nazaré você passa tranquilo, entendeu? Tem uns dias gigantes que aí é outra história. Mas proporcionalmente, Itacoatiara é sinistro. E às vezes as pessoas olham e, não, pô, guarda-vida e tudo mais, tem aquela visão de que o cara não tem medo, de que o cara não tem nada. Assim como os Big Rider, a gente olha, pô, irmão, esses caras não tem medo de nada, esses caras são uma máquina. Pô, os antigão lá, a gente vê os caras caindo, mas não é uma questão de tempo de voo. É uma praia que, independente do seu preparo físico, se você não estiver preparado para ela, ela vai te sucumbir. Me chama a atenção é a força da onda. Eu acho que isso é uma referência. Você pode ter qualquer tipo de onda comparada em Itacoatiara e o Nazaré. Se pegar um Nazaré de 5 metros, Itacoatiara de 5 metros, a onda de Itacoatiara ela tem mais força. Eu vou te falar, não é ela é mais perigosa ainda quando não tá grande. Porque todo mundo se sente seguro quando não tá grande, né? Então tem vários fatores aí. Primeiro, tem bancos de areia que podem fica muito raso, né? É normal você colocar para dentro uma onda pequena e bater no chão. Então, um cara desavisado pode bater com a cabeça, pode acontecer alguma lesão séria. Eu me acidentei em Itacoatiara um tempo atrás na marola de meio metrão no pampo. Bati com a cabeça na areia sem saber o que aconteceu dentro do tubo, não senti nada, comecei a sair da água assim. Então hoje eu tô na água, eu vejo se o cara levantou. Tipo um cuidado que você tem com o outro que tá junto no mar, né? Você tá ali dentro e tal, você tá se garantindo estar ali, mas ao mesmo tempo pode ter um camarada que precisa de você, né? Um momento de dificuldade, às vezes a pessoa se lesiona, se machuca. E então eu sempre procuro estar atento às pessoas que estão dentro do mar junto comigo, independente se eu conheço ou não conheço. Às vezes, se você até não gosta da pessoa, eu acho que isso aí você coloca de lado e você procura estar ali disposto a ajudar se for preciso, né? Porque realmente é uma praia que necessita desse cuidado, entendeu? Eu acredito que o respeito é muito importante. Às vezes, se você reconhecer que você não está muito bem, é melhor dar um passo para trás para evitar um problema ainda maior. Corrente de retorno. Cara, se você conhece um pouquinho, você para ali em cima, você olha, você já vê mais 8, né? É aquela água branca que se concentra ali na frente e ela precisa retornar para o oceano, né? Porque fez uma confusão ali de correntes e ondas e ela precisa voltar. Aquilo ali não tem como você nadar contra. E aquela vala do meio, quando a gente pega lá no pampo, né? Se a gente vacar ali, acontecer alguma coisa, aquela vala do meio é muito perigosa por isso, né? Tu já tomou a onda, aí você vem chegando pro meio, daí ela começa a te jogar pra dentro de novo e não te joga pra fora nem pra dentro, tu fica naquele meio ali. Aí tu tem que decidir se entra ou se sai, né? Aí que tá o perigo. Né? Então, assim, corrente de retorno, água branca em Itacoatiara é básico. Então, isso faz com que seja muito perigoso. Aquela sensação de que, hoje tá pequeno, né? Aí você vai ali, as pessoas que não conhecem muito mais, de repente vem uma maior e tá meio sem fundo, quebra em cima, arrastou, já era. A correnteza ali é traiçoeira. Tipo, parece um mar tranquilo e do nada vem uma vala que joga muito lá fora e pra banhista que não tem noção de nadar ali, de sair da vala, tipo, já vi muita gente assim, ser arrastada assim
em segundo já tá lá fora e bombeiro, os salva-vida correndo já, uma galera gritando, ó, já tá lá fora, tipo, e se a pessoa não tiver tranquilidade ali na vala, estiver tomando onda, se afoga muito rápido, né? Tenho um filho pequeno e eu fico sempre tentando botar na cabeça dele, olha filho, tá vendo? Tá vendo aquele pessoal ali, ó, daqui a pouco a água vai vir e vai lamber todo mundo. Aí não vai, daqui a pouco lambe. Ele, é mesmo? Eu falei, então filho, presta atenção aí quer dizer, é muito perigoso em vários sentidos. É traiçoeiro pra galera ali ficar dando mergulho na beira ali, não pode ficar abusado não, tem que ter respeito ali, porque, cara, puxa pra outside muito fácil e se a pessoa não souber passar ali, não tiver tranquilidade, vai ficar tomando onda na vala, aquela situação que você não consegue botar o pé na areia, não consegue respirar, não consegue nadar, não consegue sair, vai se cansando e aí pra se afogar é muito fácil. Quando tá grande, é claro que é perigoso, mas aí é perigoso para quem já tem experiência. É um outro tipo de perigo. Você vê a dificuldade, às vezes, da turma do jet ski quando tá tendo tow-in de conseguir varar a arrebentação, porque tem que driblar, não tem uma área de manobra ali, ela vem muito intensa até a beira. Então, são várias situações que fazem com que seja uma praia muito perigosa, sabe? E para todo mundo, tanto pro leigo quanto pro surfista mais experiente. O mar grande, né, ele te desafia de todas as formas, né? Claro que o objetivo maior sempre é você evitar tomar na cabeça, né? Cair, né? Fugir da vala, né? E hoje um dos principais fatores é a preparação física. A câmera é uma parada perigosíssima. Já passei perrengues de ficar forçando a barra com a câmera já ali. Quando ela vem mesmo, cara, da forma que você fica refém, já passei direto. Não é tão simples a parada. Acho que o cara tem que ter um preparo, tem que ter uma história dentro do esporte, né? Ele tem que estar cada vez treinando um degrau de cada vez para poder buscar um mar que ele se expõe a risco de morte. Então, tem que saber dividir, tem que saber respeitar e saber o lugar que você vai se expor. Não adianta você ser um bom nadador, você ter um bom condicionamento físico, de um atleta, de um Ironman, se você não tem o psicológico bom. Eu já tirei nadadores de Taquatiara, já tirei oficiais de marinha que eram atletas da marinha, que foram nadar e não conseguiram sair, porque o psicológico não era bom. E sabe que Taquatiara engana muito. A pessoa entrou para nadar e na hora de sair ela não conseguiu, tomou muita onda e pediu socorro. E eu tive que ir lá. Então, assim, tem que ter o psicológico bom, tem que ter a cabeça boa. Porque o que mata a pessoa é o pânico. Se ela perder a consciência, se ela deixar o medo dominar ela não consegue raciocinar e possivelmente ela vai morrer. É a mesma dependência do que o snowboard precisa ter neve, o bodyboard precisa de uma onda igual a Taquatiara. Tipo, é a onda para o bodyboard, na minha opinião, assim. Tipo, eu acho que não tem como você tirar o melhor do esporte, né? Tipo, mostrar o que é mais maneiro se você não tem uma onda à altura, assim. Senão fica meio monótono. Eu sempre fui um cara que nunca busquei surfar onda grande, mas, pô, acabo pegando os mares maiores por influência de Dudu Pedra e a escolinha ali e o próprio bodyboard, porque eu vejo que o bodyboard, ele, pra você atingir, assim, a alta performance, você precisa de uma onda potente, uma onda cavada e, tipo, tem que ter tamanho, né, mano? Acho que quanto mais tamanho você consegue mais potência e mais, tipo, força assim mesmo, entendeu? Então, pra tá mandando as manobras bizarras, acho que é uma forma que a gente tem ali de chamar a atenção com o nosso esporte, né? Vendo isso aí, tamanho, né, força, que é o que tem Taquatiara, tamanho, força, tudo, rampa. Board é radicalidade, mano. Jogar pro alto, botar pra baixo, pegar as ondas que a galera não dropa de surf.
foi uma das paradas mais maneiras que aconteceram na história do bodyboard brasileiro. Por quê? Porque eles vieram numa pegada de desconstruir aquela coisa certinha do campeão brasileiro que ganhava 3, 4 campeonatinhos em onda pequena e tinha o status de campeão brasileiro, de representar o Brasil e tal. Os caras também eram gênios, né? O Paulo de Castro e o Camarão souberam fazer toda a identidade e transformar o bodyboard numa parada alucinante, onde qualquer uma pessoa que visse aquilo ali ia tirar o chapéu. O Camarão era um cara muito pilhado, assim. A gente entrava pelo costão, ele falava pro meio, porque ele sabia que lá tava mais casca grossa e ele sabia que a gente aguentava o tranco. Era todo mundo puxando o limite um do outro e a galera, cara, entrava nos mares grandes mesmo e manobrava, não tava nem aí, era botar pra baixo, tentar tirar tudo, tentar manobrar nas bombas, nos mares enormes. O mar subiu, a gente tinha que estar na água e produzindo para filme. A gente assistia muitos filmes ali do Havaí, até da galera da Austrália, assim, nessa época. E a gente via umas produções legais assim, mas, sei lá, parece que a gente se colocava num patamar um pouco abaixo, entendeu? Parece que, caramba, os caras estão fazendo altos filmes, pô, os australianos estão quebrando, então. Pô, tem um filme lá do Hawaii, pô, maneiro. Acaba que o pessoal do Havaí era meio que referência pra gente, assim, pelo menos a galera da minha geração, que é a galera mais velha. Aí, quando começaram a surgir os nossos filmes, parece que o patamar subiu ali, né? E a gente viu que realmente que a gente tinha nível pra bater de frente com os caras também naquela época. E como o bodyboard é um esporte carente em termos de produção, ainda mais na época, foi uma coisa que espalhou muito rápido, né? A galera ia pra Bahia, ia pro Nordeste, ia pro Sul pra fazer a estreia do filme. Pô, era irado quando a gente terminava os vídeos e ia pra fazer os lançamentos. Aí, pô, os filmes mostraram pra galera lá fora e falaram, porra, Brasil tem umas ondas, cara, sinistras, pesadas. Os caras surfavam bem, mas a gente estava num nível bacana também. E eu arrisco até dizer que estava a nível de qualquer galera do Hawaii, qualquer galera da Austrália. E a gente conseguiu, cara, tirar onda pro Brasil inteiro, onde a gente ia, pro esporte que fosse. Quando a gente mostrava o nosso trabalho, todo mundo gostava. Todo mundo parava, pelo menos, pra olhar e falar, caraca, meu irmão, é irado isso. Esses filmes foram um divisor de águas, até pra gente mesmo saber que a gente tinha aquele potencial de estar ali fazendo frente à galera, entendeu? E pra galera do Brasil também, cara, ter os ídolos daqui também, né, cara? Só a galera casca grossa, o Otávio, que sempre foi um cara que, quando eu queria pegar uma bomba pra sobreviver, botar pra dentro e sair vivo, o cara fazia isso e manobrava. Então ele sempre puxou o limite, pelo menos o meu. Guilherme Correia, da mesma forma. Então eu tava ali um pouco mais novo que a galera e falando, cara, não posso ficar para trás. Foi muito maneiro ter vivido isso e todos nós, assim, de certa forma, somos muito gratos, assim, a esse movimento que é lifestyle. Foi muito foda. Foi uma época muito boa, assim, para o mundo conhecer Itapatiara. A nível mundial profissional, pô, é uma honra gigantesca hoje eu ver os caras que eu sou fã, que eu, pô, via todos os dias os vídeos dos caras, Jeff Huber, Dave Huber, aqueles caras que vieram no primeiro campeonato aí, nos primeiros, eu julgar os caras num mar gigantesco, cara, isso não tem, pra mim, bodyboard, isso daí não tem valor. Mas campeonato de onda grande é tenso. É tenso, porque a galera vai dar na grande. Ele vai bater na grande.
entendeu? E ele vai tentar completar a manobra. E aí é ombro, é tornozelo, às vezes não vai ser uma lesão que o cara vai apagar, mas um braço vai deslocar, né? Um joelho sai do lugar. Então, assim, a gente tem ali ambulância, guarda-vida, jet ski. Você vê um cara pegando uma onda de 2 metros em Itacoatiara e mandando uma manobra gigantesca, eu sei a dificuldade que é de fazer isso numa onda daquela. Eu surfo numa onda dessa, eu sei qual é a dificuldade, eu sei o que o cara tá passando ali, eu sei o que tá passando na cabeça do cara. E eu, como organizador, coloco à disposição deles uma equipe de segurança, aí tem preparador físico, tem fisioterapeuta, tem massagista, tem um monte de gente ali para dar o suporte que a galera precisa. Não que não possa acontecer também num dia de onda pequena. Pode. Você pensa, se você analisar assim, os acidentes graves, a grande maioria foram em mares pequenos, cara, porque tem mais gente na água. A probabilidade de acontecer é maior. Mas quando as competições acontecem em ondas grandes, assim, o clima dá uma pesada. Eu costumo dizer que quando Deus criou Itacoatiara, ele pensou no bodyboard, porque eu não consigo ver o bodyboard de verdade fora das ondas grandes e das manobras radicais que Itacoatiara proporciona. Itacoatiara, ela já tem esse tempo de remada, assim, você tem que remar muito forte, você tem que entrar muito rápido, porque ela entra e vira. Então isso acaba obrigando os surfistas a desenvolverem uma técnica de tubo muito refinada. Rider não precisar só do braço para entrar numa onda. Como é que você vê essa questão do jet ski? Se você prefere remar, dropar uma onda além da remada, se jet ski é uma coisa que chama a sua atenção? Cara, eu acho que Itacoatiara não é uma onda para jet ski. Eu acho que as pessoas deveriam buscar o limite dela na remada. Não sou contra o jet ski, mas eu só acho que as pessoas banalizam muito e colocam em qualquer condição, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque se você não for chato para deixar a ordem ali e não deixar isso ser banalizado, a gente perde, né, os nossos dias de remada. O surf da remada, ele é diferente, né, cara? Você remar ali, já começa ali, na remada, já ganha a onda ali. Então, eu acho mais a natureza da parada. Então, eu acho que as pessoas poderiam aproveitar mais Itacoatiara na remada. Quem está acostumado e tem feito isso com frequência, o tow-in, né? Já o choque é uma onda que com certeza ela tem um limite ali para remada. Eu acho irado quando a galera vai lá e faz o tow-in. Nazaré, em Portugal, é uma onda que até um limite não tem como você remar mais. Mas Itacoatiara não, eu acho que as melhores ondas elas vão ser ali surfadas na remada. Então eu, na real, não gosto da galera fazendo tow em Itacoatiara. Me irrita um pouco, me desconcentra quando eu tô na água, apesar de que a galera me respeita muito, ninguém nunca fica do meu lado me atrapalhando com isso, mas no fundo eu fico bastante incomodado. É muito pequena, então às vezes o cara passa pelo line-up todo ali e deixa mais mexido do que tá, né? Itacoatiara já é uma onda bem balançada, então eu várias vezes até me oferece assim, né, pra, quer ser puxado aí, Dudu? Eu falo, não, tô na boa, vou remando. Entendo que tecnologia, a galera precisa fazer às vezes também, e tento não dar uma de xerife ali, né, de ficar chatão, mas tem seus dias, e eu acho que
quer fazer, cara, vai pro dia muito grande, se não tiver ninguém na água, mas a partir do momento que entrou alguém pra remar, eu acho que a pessoa deve respeitar, sabe? A gente sabe que quando fica heavy mesmo, é só a gente que tá dentro d'água, né? Então isso é bem legal, não tem briga, não tem disputa de onda, vai, um incentivando o outro. Eu acho que o meu desafio é ver como que eu consegui entrar ali, como que eu consegui entrar numa onda naquele mar, independente de qualquer coisa, entendeu? Eu acho o jet muito bacana, tipo assim, acho que seria legal até ter, assim, não agora, mas pra frente um pouco, entendeu? Mas hoje em dia a minha visão é mais de estar ali na remada mesmo para tentar resolver ali o que eu consigo fazer sozinho mesmo, sem a ajuda de ninguém. Que atrapalha e não é uma coisa impossível de fazer. Então, quem quiser desfrutar da onda, que treine para aquilo, né, cara? Ou vai para uma outra praia com mais espaço, Barra da Tijuca, enfim. Mas eu não gosto nem muito de falar isso, porque eu não quero ter problema com ninguém. Com quem eu tenho que falar, eu já falei. Mas é isso, eu não sou fã de Tow em Itacoatiara. A relação do bodyboard com onda grande em Itacoatiara é antigo, né? Eu acho que a galera sempre quis ver isso aqui em Itacoatiara, das primeiras competições. A galera sempre chamou a atenção as ondas grandes, as fotos que eram impactantes. A galera com medo de vir pra cá, temia, é uma onda bem temida assim, na rapaziada toda. E eu acredito que isso tudo fez fazer o nome forte que Itacoatiara é, o respeito que a gente carrega na praia que a gente é nascido e criado. Dia 26 de maio de 2004, eu cheguei na praia, eu vi umas ondas assim, tipo de uns 15 pés assim, de terral gigante. Aí eu falei, caramba, quem que cai nesse mar? Botei assim na minha cabeça. Aí comecei a pensar, falei, cara, quem que tá preparado pra esse mar, entendeu? Tipo assim, foi uma parada que eu nunca tinha visto ali, quando eu cheguei assim, aquele mar gigante, terralzão, enorme mesmo, mas perfeito, mas onda muito rápida, muita força de onda assim. Nesse dia eu fiquei olhando o mar por quase 1 hora. E eu ficava só me perguntando, caramba, quem é que vai cair nesse mar, quem é? Aí de repente, cara, quando eu olho eu vejo o Dudu correndo. Eu falei, cara, o Dudu vai cair. Aí eu falei, cara, o Dudu tá grande. Ele falou, cara, não quero nem ver. Tem um momento que parece que é agora. E quando esse momento vem, eu ouço 1 milhão de coisas, de vozes das pessoas mesmo. Pô, você tá maluco, você vai entrar, você vai morrer nesse mar. Ou, pô, o mar tá horrível. Cara, nada muda a minha decisão de estar ali, de pelo menos entrar, de pegar uma onda que seja. Eu acredito que essa essência que ele tem aqui como nativo mesmo no espaço fez com que ele tivesse essa relação muito boa com o mar, assim, essa intimidade assim, com a onda de Itacoatiara especial. Eu não acho que eu vou morrer afogado. Eu acho que é mais perigoso atravessar uma rua do que morrer dentro d'água. Vamos fazer isso ali, eu estou muito conectado com aquilo e para mim, pessoalmente, já não vejo isso como um perigo que vai me tirar a minha saúde ou a minha vida. Para mim, o perigo está fora daquilo ali. Você entra no mar, Itacoatiara grande, cara. Uma coisa você tem que estar ciente. Você vai ter que ter o gás para sair se for preciso. Sempre saber aquela parada mais o que quase te tirou a vida, né? E eu, de tanto responder isso, eu comecei a perceber, cara, que com o tempo você começa a se acostumar com essas situações. Então, eu comecei a contar muita história lá do passado, né? Eu tinha uma história que, pô, tomei uma onda na cabeça, meus 2 pés de pato soltaram e eles se embolaram e eu fiquei preso debaixo d'água. Para piorar a história, meu strap enrolou no meu joelho e eu fiquei completamente amarrado debaixo d'água. Aquilo ali eu falei, cara, agora não tem nada que eu possa fazer que eu vou conseguir sair daqui debaixo d'água. E parece que foi um milagre mesmo, parece que tinha uma bolha embaixo de mim que me levantou, eu consegui respirar. A onda de trás foi maior e explodiu
cima de mim e desfez o nó do strap no meu joelho. E aí eu já tava ali quase apagando, consegui pegar a prancha, sair da água. Não tinha ninguém me vendo, eu tava no pampo, a galera tava caindo mais no meio. E aquilo ali tinha sido a pior história, assim, meu pior perrengue, né, até então. E eu pensava assim, falei, pô, mas será que não tem? E às vezes eu caindo nos últimos mares, assim, em ressaca, eu tomava a mão na cabeça, eu perdia a prancha, eu tinha que nadar pra caramba. Só que com o tempo, você começa a se acostumar com aquela situação e aquilo não é mais um perrengue, é tipo assim, é uma situação que você tem que passar. E como eu já estava acostumado com isso, para qualquer uma outra pessoa, aquilo ali podia ser uma história, né, de deixar qualquer um com o cabelo arrepiado ali, mas eu já estava acostumado com isso e já lidava com essa situação com mais natural, de uma forma mais natural. Só que no ano passado eu, de fato, me machuquei, tive um acidente bizarro, que ali eu acho que, cara, por pouco mesmo eu não morri. Foi um dos maiores mares do ano passado, foi o maior mar, com certeza. E era final de tarde, fui pegar uma onda, eu voei lá de cima, a onda do nada fez um buraco embaixo de mim, assim, e eu perdi a tração ali, a borda saiu da água e eu voei. Aí nessa que eu caí, eu dei uma cambalhota pra frente e eu falei, caramba, vou tomar um caldo bizarro. A onda era muito grande e eu me liguei que tava raso ali, apesar de estar lá atrás, uma onda bem lá atrás. Mas eu não imaginei que eu fosse bater na areia, porque quando o mar tá enorme, nesse momento de caldo, assim, você não pensa em bater na areia, você tá muito fundo, você pensa em não se afogar, em não se enrolar no strap, guardar o ar para poder levantar, enfim. Nessa que eu caí, eu voltei no repuxo, ela me voltou assim, eu voltei no repuxo e eu fui direto com a cabeça na areia. Aquele momento que eu bati na areia ali, eu falei, cara, eu tô sofrendo um acidente. Foi como tudo tivesse parado assim, eu falei, cara, eu tô sofrendo um acidente sério. E o meu braço esquerdo, ele perdeu força, ele perdeu, eu não conseguia, eu não sentia ele ficou batendo sozinho assim no meu corpo. E eu levantei, veio uma outra onda maior, eu fui nadando só com o braço para conseguir passar ela, passei no limite. Se eu tomo aquela onda ali também, não sei como é que ia ser, já estava bem cansado. Foi a primeira vez que eu tive total certeza que eu precisaria sair de helicóptero, até porque eu tinha mais 2 alunos dentro d'água. E eu falei, cara, não tenho o que fazer, tô sem movimento, o mar tá grande, eu não posso ter orgulho de nada. Levantei a mão, chamei o helicóptero. Só que nessa que eu chamei o helicóptero, o mar meio que deu uma parada. E parecia que eu não tive contato visual com nenhum salva-vida. Tinha um drone que estava em cima de mim, cara, que eu até imaginei que essas imagens iriam aparecer, mas até hoje nunca vi. Eu fiquei chamando no drone, mostrando ali, falando que eu tava mal, que eu tava no perrengue. E nessa, o Thiago Jatobá tava comigo, eu falei, irmão, babou, vou sair de helicóptero, sai da água, falei pra eles saírem. Eles, não, vou ficar aqui contigo, não vou te abandonar e tal. Foi maneiro da parte dele. Só que aí parou, e aí nessa que parou, eu tava sem a prancha, eu falei, cara, vambora, que eu vou conseguir sair. Meu braço começou a voltar um pouquinho, o suficiente para eu ter força de, pelo menos, segurar na minha perna, assim, na roupa de borracha, para não deixar ele solto. Então fui saindo só com o braço, de costa, me joguei numas ondas, consegui sair. Aí quando eu cheguei na areia, chegou o salva-vida e foram dar ali os primeiros socorros, falaram que, cara, tinha que ir pro hospital, já tinha chamado a ambulância, e eu tinha que ver, porque, como eu falei para eles ali que tinha batido com a cabeça, foi sério, já tem 1 ano, eu ainda tenho dificuldade de dormir, o pescoço ainda dói pra caramba, mas estou recuperando. E essa ali, cara, essa situação, pela pancada, assim, sabe, por me pegar desprevenido, eu imagino, assim, o que eu penso, assim, é como se... Sabe quando essas pessoas mais que pegam um animal e jogam na parede, assim, eu me senti um animal sendo jogado na parede, assim, e eu não tinha o que fazer, cara. Não tive o que fazer, não teve know-how nenhum que eu podia colocar em prática ali, não tinha
Não tinha nada, só contar com Deus mesmo e sobreviver. Graças a Deus, foi o que todos os médicos falaram, a minha estrutura é forte, meu pescoço é forte, minhas costas têm os músculos ali que seguraram a pancada para eu não desmaiar ou para não quebrar o pescoço. Mas foi bizarro, essa aí entrou na lista número 1 aí de pior perrengue que eu já passei. Não é só uma questão de você estar numa praia, que é perigosa e tudo mais. É uma praia que, de fato, ela pode tirar sua vida em qualquer momento. Então, a gente sabe disso. Então, quem tá lá sabe disso. E quem não quer estar lá também sabe disso. E a gente busca isso aí o tempo todo. Então, você se manter é muito difícil. Você começa as lesões, chega uma certa idade que as lesões vêm, independente de qualquer coisa. E você tem que começar a usar alternativas para você treinar como antes, se manter treinado para poder executar a missão ali da forma correta e proteger, né? Conseguir se proteger e proteger o próximo. Ainda mais agora que Itacoatiara está cada vez mais atraindo os big riders, os caras que antigamente era só os localzão mesmo que estavam ali, fazia o treino, pegava onda. Então eu costumo dizer, quando é o Dudu Pedra que tá na água, a gente, é o Dudu Pedra, né? Tá de boa. Mas várias vezes entra um cara lá que a gente nunca viu. E aí, qual é desse cara? Então são mares que desafiam a gente, assim como desafiam eles, né? Então é um momento que a gente tem que sempre estar treinado, porque essa hora vai chegar, uma hora ou outra, e a gente tem que estar pronto. Cara, dizem que o bom socorrista, né, isso aí tá até nas nossas cartilhas de ensino, o bom socorrista é aquele que tem 3 pilares, né? É o pilar físico, é o pilar psicológico e é o pilar emocional. Você tem que ter 3 pilares aí para você se tornar um bom socorrista, para você poder ter preparos para N terrenos. Entendeu? Você não adianta ter um belo preparo físico, você é corredor, nadador, você não pode ver sangue. Seu preparo emocional é 0, certo? E você não precisa, você também pode ser um belo atleta, um cara totalmente preparado emocionalmente, mas não conhecer o conteúdo, não conhecer as normas de salvamento, conhecer os protocolos, entendeu? Então você tem que ter meio que uma mesclância ali entre esses 3 pilares. E ali em Itacoatiara, cara, é uma praia que naturalmente ela exige muito do cara, né? Cada região do nosso Brasil, banhado pela nossa costa, tem uma certa característica, né? Itacoatiara ela é uma praia muito perigosa, né? O fim de areia, né? Uma das mais perigosas do mundo. O pior lugar para se estar com afogado é na arrebentação. Uma grande, mas muito grande, que o risco de perder é muito grande. Mas aconteceu um dia, e esse dia foi inesquecível. A gente chegou no quartel, já entrou a notícia seguinte, hoje não tem aeronave para ajudar no salvamento. Era um sábado com sol, ondas grandes, ondas de 8 pés, podendo chegar a 10 pés na série. E o jet ski nessa época não existia, o OER, né? Não existia. O OER é operações de embarcações de resgate. E ele funciona pra caramba, porque ele opera o jet ski e o rebote. E nessa época não existia, era só helicóptero. Então aconteceu o Titi receber de manhã cedo, logo cedinho, quando chegamos na praia, o aviso que os águias estavam ali inoperantes naquele dia. E o mar, cara, tinha um tamanho. Eu não lembro, tinha mais de 8 pés de onda nesse dia. Mar bem grande. O efetivo era baixo, naquela época era muito menor. E quando a gente chegou no quartel já com essa notícia, quando o supervisor fez a escala, só tinha 4 militares escalados. Um desses militares estava com um problema pessoal. A gente já sabia que aquele cara, era incerto dele estar presente. E teve um outro bombeiro que eu não sei o que aconteceu, ele não compareceu ao serviço e só ficou eu e o Aurélio. Quando a gente chegou no local, a gente viu a cena, sábado, com sol, o mar com altas ondas de 8 pés, os surfistas assim mais atirados dentro da água. Eu falei, caraca, mano. Nesse dia eu falei que deu ruim. Acho que eu era cabo, não lembro, eu era novo. Aí eu falei pro Steel, é o seguinte, só tem nós dois, mano. A gente bota a barraca no meio, você fica do meio pro costão, eu fico do meio pro pampo. Se bradar no costão, eu vou pro teu lado. E não tinha quadriciclo, era na corrida mesmo. Então eu tinha que correr, meu irmão, no tiro.
Ou seja, eu tava, meu irmão, pra tu ter ideia como é que eu tava, o nível de preparação meu. Meu nível de preparação tava, meu irmão, de ponta. Falei, se bradar no bastão, eu corro pra te ajudar. E se bradar no pão, você vai pra me ajudar. Se no meio de tempo bradar 2 socorros, um vai pra conta do Papa. Um vai chorar. E não tinha nem surfistas, que, se caso me engano, eu não lembro se Evaristo caiu nesse dia, Evaristo Kiko, mas diz que eu não tinha surfista nesse dia, o mar tava grande. Ah não, tinha uns bodyboard caindo no costão, tinha uns bodyboard. Que o Dudu Pella apareceu nesse lance. Cara, a gente apitando, fazendo prevenção mesmo full. Eu lembro que nesse dia eu corri pra pedra, porque teve um pessoal que foi fazer mergulho ali na piscininha da Pedra do Pampo. Eu corri, pitei pra sair. Eu não tenho noção do perigo que estavam correndo e da insuficiência do tipo profissional pro trabalho. Então, esse pessoal saiu. Quando o pessoal saiu, que eu olhei, tinha um cara dando mergulho no meio. E eu optei pro cara voltar, só que o cara já pulou, o cara pulou certinho na vala do Paulinho ali, já pulou dentro. Pelo menos 11 horas da manhã, cara, deu um salvamento no meio da praia. Eu avancei e ele avançou do pampo. Cara, eu bati, coração todo do coração, meu irmão. E nessa hora tem que controlar o teu ritmo de corrida. Tu não pode dar tudo, porque se vai chegar na água, tu vai abafar, uma grande. Tu tem que controlar o teu ritmo cardíaco, tu tem que controlar a tua respiração e tem que controlar a tua adrenalina, porque a adrenalina demais também atrapalha. Então eu fiquei respirando calmo, tentando procurar respirar calmo. E eu lembro que quando partiu, o Chico também partiu. E eu pulei na frente, o Chico pulou logo atrás. A gente já mergulhou, um olhou assim meio que pro olho do outro, tipo assim, meu irmão, a gente vai entrar e aí seja o que Deus quiser, sair meio que isso tudo mental, sabe? É tudo meio rápido. Chegamos no cara, mano, e começamos a trabalhar. Falei, tio, tem que tirar pela vala mesmo. Vamos, antes que a gente bata lá fora, o mar tava muito grande. E a gente foi, meu irmão, e a gente já tava ali no inside ali, meio que vara aqui no vara ali, e a gente tentando sair. E precisava de mais um pra poder ajudar, né? Cara, de repente a gente ali tomando onda na cabeça, naquele branco ali que não leva pra fora e você não consegue voltar, né, pra areia, não leva pro outside, não te joga no inside. Meu irmão, daqui a pouco quando eu olho assim pro costão, eu vejo um bodyboarder dropando uma onda big assim lá do canto. Não, meu irmão, uma onda gigante. Vindo. Aí, meu irmão, perto da gente tomou essa onda, né? Eu botei o cara no dobro, tomamos essa onda. A onda vindo, meu irmão, o cara para. No socorro. E quando subimos, era Dudu Pedra, mano. Porra, era Dudu Pedra, velho. Foi bizarro mesmo, que eu peguei a onda, parei do lado deles, já dando essa ajuda. Eles estavam cansados, naquela época não tinha o posto ali do meio, então acho que ele já veio correndo de longe pra caramba, chegou morto, e eu pude dar quebrei esse galho aí pra eles de estar com uma prancha ali. Parou no socorro, irmão. Eu, Aurélio ali, a gente tava ali naquele jazigo que o mar deu, naquele branco, aí ele chegou assim, viu a gente com um afogado e falou: fala aí, galera, porra, vocês estão precisando de ajuda? Eu falei, porra, meu irmão, estamos precisando de ajuda, brother, não tem águia não, vamos tentar tirar ele por aqui mesmo. Ele falou, demorou, galera, vambora, brother. Foi a força que faltava, mais um homem ali pra botar uma força contra a corrente. O cara ali, mano, seguramos, aí Dudu tomamos outra onda e botou pra fora. Aí são nós 3. Aí conseguimos, ainda tomamos várias ondas pra sair ainda, mas, tipo assim, essa onda que a gente tomou ali foi a crucial pra empurrar pro inside. E depois foi só os espumeiros e chegamos lá fora, o cara ficou mal, precisou de ambulância. E aí foi essa salseira o dia todo aí, o peso do mundo nas nossas costas, né? Porque era uma praia inteira. E esses dois são uns caras muito humildes, sabe? Porque sempre que, por exemplo, nessa situação eu cheguei e falei, cara, toma minha prancha. Peguei o cara, botei ele em cima da prancha e eu sempre respeito, né, a autoridade deles ali, ó, quer sair por onde? É por lá ou por aqui. E esses caras são caras muito humildes, às vezes até de me perguntar, Dudu, o que você acha? A gente sai por aqui, rema mais ali pro lado? Eu falo, acho que ali a corrente tá mais fraca, a gente consegue sair. Então, pra mim são os 2 maiores salva-vidas que já tiveram Taquatiara, Estil e Aurélio.
são os caras muito casca grossa. E por ouvir, sabe, por reconhecer, eu já tive até uns problemas com a galera lá das antigas, que já aconteceram umas paradas que os caras tinham orgulho, enfim. Esses não, cara, os caras são muito humildes, já várias vezes ajudei em socorros, no choque, gente que desgarrou, que caiu da pedra, e eu peguei, fui tirando, e eles vinham como heróis mesmo, pulando da pedra, e depois terminando o socorro. Aí quando foi por volta de umas 3 e pouca, 4 horas, chegou os bombeiros que faltavam para suprir, aí deu pra dar uma respirada. Mas foi um dia muito tenso. Cara, eu lembro que quando eu saí desse dia, cara, eu ainda fui pra casa, eu quase dormindo no volante do carro, porque eu tava muito cansado. Foi muito fadigante esse dia, foi muito mesmo, foi extremo. E eu cheguei na manilharia ainda, ela deu uma cochilada, a carreta buzinou, minha alma foi lá fora do Fusca, eu tinha um Fusca 7,6, minha alma foi lá fora do Fusca e voltou. Então, tipo assim, cara, Deus sempre botou muita mão nas coisas que a gente fazia, sabe? E eu, nessa parte aí espiritual, eu sentia sempre Deus botando a mão quando eu ia pro socorro, matava Storm aqui, eu lembro, ele falava assim, isso aí nesse mal tá difícil até pra mim. E Deus colocava a mão e eu conseguia entrar sem tomar uma onda na cabeça, conseguia varar e chegar no cara e conseguir pegar o cara. Porque no fator socorro sempre tem o fator tempo. E às vezes, por mais que você seja rápido, por mais que você seja ágil, o fator tempo sempre vai estar contra o guarda-vida, entendeu? Porque você tem que chegar no afogado antes que ele afunde. E você nunca sabe qual tempo que o cara vai aguentar ficar ali boiando, ficar ali se mantendo ali na superfície da água. Então você tá correndo, às vezes o mar grande, você tem que pular, varar a arrebentação, tomando na cabeça e chegar no cara a tempo ainda do canto do cara afundar. E às vezes o cara tá lá longe, tá lá fora. Então, quer dizer, todo fator é contrário a nós. E a gente sempre quebrou esse paradigma do fator tempo. Já tiveram outras vezes de eu oferecer ajuda, né, pro cara ali boiar na minha prancha e o salva-vida fala, não precisa, sai daqui e tal, meio que marrento. Eu falo, cara, o cara só vai boiar na minha prancha, enfim. Mas esses dois são casca grossa, essa nova geração aí, todos são muito respeitadores e tem todo o meu respeito também. Itacoatiara é uma praia diferenciada, é uma praia que exige mais do profissional. Ali não tem assim, mais ou menos. Ou o cara veste a camisa, tem que treinar, tem que se cuidar, tem que dormir cedo pro dia do serviço no dia seguinte, já sabendo que, poxa, a praia vai estar cheia, o mar vai balançar, ou então já tá com onda, a gente, vai chegar lá, vai estar um cenário de muitas valas, muitas correntezas, muitas pessoas, então você tem que estar preparado, porque se você não estiver preparado, você vai perder uma vida e também você está arriscando a sua própria vida. Qual é a derrota do bombeiro? Qual é a derrota do guarda-vida? É perder uma vítima, sabe? Perder uma vítima. Porque nós fazemos um juramento quando nós ingressamos que mesmo com o sacrifício da própria vida, nós estamos ali prontos para trabalhar. Entendeu? Então você perder uma vítima é uma coisa assim, quase que inaceitável para nós. Porque perder a própria vida, nós como bombeiro, nós já juramos isso. Nós já prometemos isso para a sociedade, entendeu? Agora, você perder a vítima é algo assim intolerável. Eu já tive amigos que tiveram esse desprazer e não souberam lidar com tamanha vergonha. Mas isso acontece com qualquer um de nós, estamos sujeitos a isso, entendeu? Mas a praia de Itacoatiara, ela, independente da sua característica física, técnica ou emocional, ela tá ali com o teu poder, ela tá ali com a tua magnitude, ela tá pesada, ela tá com pressão. Então, do jeito que você chega para trabalhar, ou para surfar, ou para frequentar, ou para mergulhar, ou para fazer o que quiser, se você não estiver preparado, cara, ela vai te sucumbir. Entendeu? Então, nós já não vemos isso em outras praias, essa cobrança assim, de você estar sempre bem. Sempre bem. Porque você imagina como já aconteceu em outras situações. Eu não tenho mais idade para isso, mas mais novo, a gente, lógico, nós temos vida social, nós saímos, nós vivíamos na minha vida pós-bombeiro. Você chega ali após um casamento, que você foi dormir muito tarde, ou que você foi comemorar um jogo de futebol, você bebeu um pouco mais, e no dia seguinte, 6 da manhã, o mar tá gigantesco. O que você fala para si mesmo? Não posso? Não quero? Mar diminui, mar me dá uma trégua? Ele não quer saber disso.
Então, ela é uma praia que naturalmente ela vai te cobrar. Você anda, querendo ou não, num trilho ali de saúde, de bem-estar, de cuidado técnico, cuidado profissional. Entendeu? Então você tem que andar ali, porque senão o voo do compressor vai te esmagar. Você vai virar história. Os caras são muito cabulosos. Os caras são, muito casca grossa. Os caras, pra trabalhar em Itacoatiara, os caras têm que ser muito casca grossa. Eles têm o meu respeito máximo. Além de eles fazerem um trabalho muito bonito, eles estão com o que der e vier, fecham junto da galera. Quando a galera chega falando, eles vêm, eles param. Eles têm sempre uma ideia boa, sempre uma ideia bacana para dar, para acrescentar de alguma forma. Então é uma galera bem consciente. Às vezes a gente chega ali para uma pessoa para pedir, não fica aí não, tá perigoso. Aí às vezes o cara, mas eu tô tranquilo, porque ele desconhece o perigo, de fato ele desconhece o perigo. E aí ele acredita que ali tá tranquilo. Mas a gente pensa no fato dele olhar pra gente e falar, cara, é uma autoridade que tá falando comigo. É um cara que trabalha aqui, que conhece a praia e tá dizendo que é perigoso. Então alguma coisa deve ter. Ainda existe muito aquela máxima de que quando o guarda-vida tá tirando a galera da água porque ele não quer trabalhar. Mas de fato o nosso trabalho é tirar a galera da água para a galera não se afogar. Quando alguém se afoga ou é puxado pela correnteza ali, pela vala, é porque o nosso trabalho de alguma maneira falhou ali na hora de prevenir. Lógico que tem a desobediência, a pessoa desobedece, você fala 10, 20 vezes, a pessoa desobedece, tem aquele cara que é resgatado 3 vezes no mesmo dia, o mesmo cara, mas de fato a gente acabou falhando. Então quando a gente está tirando ou botando a bandeira vermelha, é porque tá perigoso, e aí a gente sente sim que falta um pouco de reconhecer como autoridade, porque até quando precisa de ajuda, eles recorrem a nós. Mas quando a gente pede para não fazer algo, às vezes deixa a desejar sim. O Rio de Janeiro assim, é meio que um turbilhão, né, cara, dentro do nosso Brasil. Né? O Rio de Janeiro é meio que um olho de um furacão, né? Então aqui tudo é muito exacerbado, aqui é tudo muito intenso, entendeu? As pessoas são realmente muito afloradas, né? Então qualquer tipo de respeito que você consiga ter é o mínimo que você vê em outros estados, outras regiões, sabe? Aqui você tem aquele respeito, aquela adoração, aquela coisa assim, meu irmão, não fez mais do que o seu trabalho. Salvou? Fez mais do seu trabalho. Entendeu? Se fez alguma coisa de errado, prepare-se para escutar 1001 gracinhas. Paga o seu salário, entendeu? Você tá aqui para trabalhar, sabe? Não correu o suficiente, não sabe o que está fazendo. Entendeu? Então você muitas das vezes encara a crítica popular ali, mas tem que ser totalmente profissional. Você não pode se deixar levar ali pela emoção das pessoas, pelo entusiasmo, entendeu? Até pela grosseria, porque senão você não trabalha, não consegue trabalhar. Mas em outras regiões você percebe que o carinho, o respeito, assim, é enorme. O valor é enorme. Você tem assim, você pede para uma pessoa fazer qualquer coisa, seja uma restrição de entrada, por favor, meu senhor, se retire desse local. Com certeza, muito obrigado. Aqui já é diferente, aqui você tem que ficar com muito mais dedos, entendeu? A pessoa não gosta de ser, muitas vezes, chamar a atenção, leva tudo para o constrangimento, sabe? Então é perigoso, o estado do Rio de Janeiro é perigoso, mas a gente percebe, assim, principalmente com as pessoas que a gente já frequenta a praia há muitos anos, então já tem mais ou menos aquela galera conhecida, nós já temos ali aquele certo respeito, aquela certa consideração. A visão que a população tem do salva-vida, do cara que está num posto de trabalho, ele está a trabalho ali, a população ele está tomando conta da sua vida, ele está arriscando a vida dele por você que está indo na praia de lazer e ele não está de lazer. Ele está preocupado o tempo todo, ele está tenso, pensando o tempo todo em N hipóteses de um acidente ali, de um afogamento, e ele está arriscando a vida dele. Eu acho que o respeito tinha que ser muito maior e as condições para os caras deveriam ser muito melhor, 1000 vezes melhor do que é hoje. Melhorou bastante, mas para mim deveria ser muito, no meu pensamento, poderia ser 1000 vezes melhor do que é hoje. Porque os caras eles estão ali a trabalho, eles estão arriscando a vida dele por você que está indo fazer um lazer, entendeu? Assim, o respeito da população. Eu acho que esse respeito, ele não tem
da forma que a gente gostaria de ter por falta de conhecimento, pelas pessoas não entenderem isso, entendeu? Por não ter essa educação e esse entendimento de que o cara tá ali. Para muitas pessoas é só o cara tá ali na praia trabalhando, trabalho maneirão, bonzão, ficar na praia e tal, tá na praia o dia inteiro, entendeu? Acho que é muito banalizado nesse pensamento, nesse tipo de pensamento. Até a hora que você precisar de um deles. Entendeu? O dia que você precisa de um deles, aí você dá o devido valor pro cara. Só que eles estão ali o tempo todo. Você já deveria valorizar eles, respeitar eles ao máximo, entendeu? Alguns tratam a gente com muito carinho, com muito respeito. Outros, cara, de repente desconhecem o nosso trabalho e que a gente está ali para ajudar, né? Que nós estamos ali para ajudar. No verão, o pessoal de fora, assim, o pessoal que chega assim, eu já fui muito maltratado por algumas pessoas de fora. Né? E aí eu tenho que me impor como militar e, assim, quando chegar ao nível de ofensa e agressão, botar as sanções cabíveis, né? Leva para a delegacia e resiste à ocorrência e a pessoa vai responder ali por um desacato. Não gosto disso, não tenho prazer nisso. Entendeu? Eu posso contar nos dedos as vezes que eu tive que levar alguém preso. Não tenho prazer nisso, não tenho. A minha função ali é estar ali para poder garantir a praia tranquila para o banhista, o banho seguro para eles e a diversão deles. Estou ali para ser coadjuvante na diversão deles. Mas quando o negócio perde o controle, infelizmente eu tenho que ser o militar. Mas eu não gosto. E já aconteceu de várias vezes ter desacato, agressão, a pessoa não entender. Já aconteceu de eu salvar o cara e o cara entrar numa comigo de você foi exagerado no caldo e eu fui só o que o mar pediu, cara, não, entendeu? Já aconteceu também de ter muita paciência, de ter que salvar a mesma pessoa 4 vezes, de falar com a pessoa mais de 5 vezes, como pior do que meu filho. Eu nunca tive filho, mas pior do que uma criança pequena, entendeu? A criança pequena, chega a criança pequena e fala assim, não pode, a pessoa obedece, o adulto, tu vai e fala assim, não, bandeira vermelha, cara, volta aí. E o cara me chamar de chato, não obedecer, e você olha, daqui a pouco o cara tá de novo. Então, tipo assim, é complicado, né? Mas é população, lidar com o público, é assim mesmo. A galera do Salva Mar ali, você vê, os caras são os verdadeiros heróis, né? Os caras, só quem vê ali o verão, a praia bombando, socorro pra caramba, os caras trabalhando pra caramba. E, chega no inverno, mar botando, e mesmo assim, os munícipes, a galera, invadem, passa perrengue, os caras trabalham pra caramba mesmo, e às vezes acontecem os acidentes também, com a galera que tá surfando. Os caras ali, eles podem reparar que a galera que trabalha em Itaquá são altamente preparados, sabe? A galera treina pra caramba, tá ali, tem que estar os melhores mesmo. Quando junta frequência alta, que dada pelo quê? Pelo sol, pelas condições favoráveis, né, de clima. Quando dá as condições do mar, né? Você tem ali corrente de retorno forte, você tem ali ondulação entrando, quer dizer, previsão de ondas. E quando você vê ainda, quando você junta ainda um feriado, que significa que as pessoas podem se esbaldar até tarde, que no dia seguinte não tem compromisso, cara, isso aí é a forma perfeita pro desastre. Só que, cara, quem tá ali sabe quem tá ali, entendeu? Nós já temos ali uma responsabilidade ali enorme com nós mesmos. Então, quando você meio que assume um plantão, você tem a sua equipe de um lado, você tem a outra equipe do outro, e é um acordo de cavaleiros, tá? Nós estamos delimitados ali por uma linha imaginária que não existe. Nós simplesmente falamos um pro outro, tá? Inconscientemente, dali pra cá é tudo comigo, de lá pra cá é tudo com vocês, fechado? Ninguém morre? Bom serviço. E a gente vai. E é do desenrolar ali do dia, né? É aquela frequência que eu falei, de manhã cedo, os esportistas, os frequentadores locais, a coisa que tal, começa a chegar a massa lá por 9h30, 10 horas, o nosso ápice é 9 horas, 9h30, começa mudança de maré, maré seca um pouco, fica com mais força.
E vai perdendo magnitude lá para as 13h30, 4 horas da tarde, a praia vai começar a declinar. Tanto frequência de pessoas, o mar também, a maré enche às vezes, entendeu? Então, esse de 9h30 até 13h30, 4 horas, cara, é o pega pra capar. É correria máxima, é água na cintura, entendeu? Não dá pra muitas vezes almoçar, porque aí exige ali, entendeu? Muitas vezes são 3, 4 afogados, porque um desgarra, um tá se afogando, o amigo vai. O amigo vai e também não sabe tirar, então ele fica junto na zona de desgarre, no pescoço da vala. Então são 2, entendeu? Então você tem 3 no posto, tem que 2 correndo, fica 1. E se desgarra mais 2, um vai sozinho. Então esse tiroteio que a gente chama, o cara tem que tá ligado, cara. Tem que estar disposto. Então você acha que Taquatiara é uma praia perigosa? Cara, a avaliação profissional de quem só tem 27 anos de praia é uma praia extremamente perigosa. Extremamente perigosa. Tem que tomar muito cuidado, cara. De preferência, são conselhos que a gente dá assim para as pessoas que vão frequentar. Chegou na praia, primeiro de tudo, sabe conselho com guarda-vida. Bom dia, guarda-vida, tudo bem? Onde é que tá bom para mergulhar aí? Pô, hoje tá de sudoeste, hoje tá de sudeste. Pra onde que tá puxando, pra onde que tá menos onda? Aonde? Prainha, melhor opção, postão, pampa. Então isso é uma informação técnica, mas, cara, faz toda a diferença. Faz toda a diferença de você poder ir, curtir uma praia, aproveitar um lazer e voltar íntegro. Essa aqui é a missão. O que nós trabalhamos nesses anos, a gente vê muitas vezes que as pessoas vão íntegras pra praia, vão felizes, alegres e voltam com menos um parente. Voltam com menos um, sabe, companheiro, menos um amigo. Isso acontece. A gente vê isso acontecer o tempo todo. Sabe? Eu chego a brincar assim que nós meio que somos assim a camareira do motel. Por quê? Nós só arrumamos a bagunça das pessoas que vão nesse local só pra curtir. Ninguém tem interesse de regras na praia. As pessoas querem ir pra esbaldar, pô. Beber, comer, mergulhar, pegar sol, soltar as crianças e andar. Mas isso tudo tá envolto de quê? De perigo, né? Criança na praia, mas é um risco tremendo. Bebida na praia é outro. Com mar, com onda, com corrente é outro ainda. E as pessoas não querem parar, entendeu? Para poder escutar conselhos, escutar regras. Chegar, botar a cadeira, abrir o cooler, instalar a cerveja, né? Começar a brincadeira. E a gente tá lá amparando tudo isso, cuidando. Cachorro morre conosco. O pinguim aparece, aí o bombeiro. A tartaruga tá morta, aí o bombeiro. Apareceu o coro na trilha, vai o bombeiro. O cara tá desgarrando, vai o bombeiro. Suicida atrás da pé do pampo, vai o bombeiro. Então você meio que contou esse teatro aí de operações aí. Entendeu? Você e teu duplo, muitas das vezes. Eu chamo os caras de herói. Quando eu tá na praia, eu falo aos heróis aí. Eu gosto de chamar os caras de heróis porque é o tipo de gente que não pensa na consequência na hora de salvar uma vida. Então, ele tá ali colocando o corpo dele mesmo em risco e cara, sem saber o que vai acontecer com eles e já vi dezenas ou centenas de vidas sendo salvas em situações críticas, que eles colocando ali em risco eles mesmos. Então, para mim, isso é o heroísmo. Fazem isso porque amam, estão ali se preparando para fazer isso. E para mim, eles merecem esse posto, sim, de heróis. Os caras são os guerreiros do mar. Tá ali em Taquatiara trabalhando como em qualquer outra praia também. É uma responsabilidade muito gigante você lidar com vidas, com situações e com a própria vida também, porque o mar ali, se de repente naquele dia você não tá muito bem, tá acontecendo algumas coisas na sua história e você não tá 100% ali. E eu acho que até em relação à questão de salário, de todo esse peso que para eles, né, os caras são os heróis, né, eles tinham que receber, na verdade, não só o respeito, como também proporcional ao salário deles, o que for. Então, às vezes, a gente brinca até que eles dão esporro quando a galera sai da água, mas é mais pelo fato da preocupação e do alerta pra dar ali, né, pra pessoa que entra ali sem noção, que quando vê quase pode partir por causa disso, né? Essa falta de consciência do mar. Taquatiara virou, de fato, um paraíso e, de fato, um ponto turístico de atenção. Tanto nos dias de mar grande, porque a galera vem ver a força da natureza, como é que a natureza é capaz de se portar. Então é um espetáculo único. E também virou um ponto de referência para a galera que quer curtir uma praia. Então hoje você pesquisar praias bonitas em Niterói, vai aparecer Taquatiara como um pico de praia importante. Então a gente vê gente de todo lugar. A gente vê gente que veio da Baixada, vê a galera de São Gonçalo, de Itaipuaçu, hoje tem vindo muito para a praia. A gente tem visto esse boom aí do body surf, né? Galera do surf de peito. É um surf muito barato para se praticar, né? Um esporte.
Você compra ali um parzinho de nadadeira e a molecada tá comprando nadadeira na Shopee, aquela de plástico, e divide o pé ainda. Então 1 ou 2 já não seria suficiente para ele surfar em Itaquá, imagina um pé só. Então isso tem dado bastante trabalho pra gente. E essa frequência que é de pessoas que não estão acostumadas. Como eu disse, a praia de Taquatiara não é uma praia para leigos. É uma praia para quem conhece, entende e sabe o que é frequentar uma praia. Não dá para você vir de um local que você nunca teve acesso a uma praia e você acessar Itacoatiara como sua primeira praia ou iniciação em banho de praia. Então você tem que começar ali em Itaipu, e aí você vai acostumando, Camboinhas, entendendo como funciona uma dinâmica de uma praia, para depois você se aventurar em curtir um banho de mar em Itacoatiara. Ou você der sorte de chegar lá e estar um dia totalmente flat, que é aquele dia maravilhoso para quem não está acostumado. O conselho é, cara, você quer surfar em Itaquá Grande? Venha várias vezes em Itacoatiara com swell grande e observa o mar, entenda como é que quebra as ondas, entenda o mar. Por mais que Itacoatiara tenha os swells não são parecidos, né, óbvio. Uma praia bem diversificada de direções de ondulação, mas é importante ter isso. Quem cai aqui, que surfa aqui, que é local e que entende o mar, faz isso. A maioria da galera faz isso. Swell após swell, tá olhando o mar. Por mais que você não caia, mas você tá olhando o mar, tá vendo como é que quebra. Esse é o conselho. Se prepara, se você quer vir surfar Itaquá Grande, você tem que vir em todos os swells, ver, se preparar mentalmente como fisicamente. Fisicamente também é muito importante, mas o principal para mim hoje é o mental. Se você não tiver um mental para entrar em Itaquá, você vai padecer ali dentro do mar, você vai passar um perrengue, você vai ficar mal, e se de repente você vai até se traumatizar e não vai querer mais pegar umas ondas grandes aqui ou em qualquer outro lugar, que eu acho que é o que acontece com a grande maioria que vem, passa um perrengue e não quer surfar mais onda grande, porque Itacoatiara realmente assusta e é perigosa. Itacoatiara Grande não é uma onda para iniciante, de jeito nenhum. Por todos esses motivos que eu te falei, muita corrente, muito volume de água, muita força e um lugar que muda muito, assim, o próprio posicionamento do cara para pegar a onda, ele tem que estar muito ligado se a vala tá ali, que ele tem que, primeiro de tudo, ele tem que se posicionar onde tá verde, onde ele vai pegar uma onda limpa. Isso em dia grande já é difícil, né? Você sair desse branco, dessa quantidade de correntes que se mexem. E o cara desavisado, cara, na primeira ele vai ver que não dá pra ele. Vai ser rápido. A sorte é essa, porque ele vai tomar a primeira e ele vai falar, opa, aqui o negócio é diferente. Porque assim, de repente o cara vai pra Saquarema, chegou no Rio de Janeiro, aí vai surfar Saquarema 2 metros. Aí ele vai lá no point, vai entrar ali pelo canal, vai chegar lá fora, vai tomar uma espumeirona na cabeça e tal, vai se ajeitar, vai conseguir pegar uma onda ou outra, de repente a corrente vai jogar ele lá no meio, ele sai, vai andando, entra pelo canal, ele consegue se achar ali. Em Itacoatiara, alguém pode até falar pra ele, vai pro costão, ele vai chegar no costão, quando ele for pro meio ele vai tomar uma bomba e nem sei se vai conseguir sair, se não partir a prancha dele no meio, se ele não ficar agarrado lá, a corrente vai jogar ele pra fora. Então, assim, é uma condição muito inóspita, assim, pra quem não conhece, sabe? Realmente não aconselho, eu acho que pra você chegar a surfar Itacoatiara 2 metros, você tem que estar bem preparado, sim, você botar na cabeça que você está indo para um lugar que é 2 metros, né? Que o nosso 2 metros também tem, né, pesos e medidas, né? Isso, né, não achando que a gente é mais que ninguém, mas medir onda é uma coisa muito particular de cada lugar,
né? Então não é pela altura, não é medindo pelas costas, não é medindo pela frente. Eu acho que é um parâmetro que se cria. E quando a gente que é local fala que tem 1,5 m, cara, pra muita gente aí vai dizer que tem 2,5 m. Quando a gente fala que tem meio metrão, 1 metro, muita gente vai dizer que tem 1,5 m, 2. Mas isso é o padrão que se criou, né? De boca a boca. Então, quando a gente fala que tem 2 metros, cara, é sério. Pô, vou entrar no mar grande, primeira coisa, deixa a série vir. Na hora que ela vem, começou a quebrar a série lá fora, na hora que as primeiras ondas da série chegarem de espuma, você entra, porque vai ter um intervalo entre essa série e outra. E essa água dessa série que veio, ela vai voltar com muita força. Então é um momento bom. Pode coincidir de uma seguida da outra, mas geralmente. Então conta quantas ondas estão vindo na série, sacou? Estão vindo 4 ondas. Se você pegar a primeira e cair, tu vai tomar 3 na cabeça atrás. Então, assim, são detalhes que fazem diferença. Você tem essa leitura, ver onde está a vala, entendeu? Ter um equipamento, um strap bacana, uma proteja em dia. Pô, temos a escolinha do Dudu Pedra, que tá ali, faz uma fábrica de galera que pega pra caramba, da galera cascudo. Eu acho que o cara que quer surfar ali, de bodyboard, né? Eu acho que tem que passar ali pelo Dudu, que é o cara que vai te dar todo o feeling ali vai abrir o leque pra você se desenvolver naquele tipo de onda, que é o cara assim que eu digo que é o que mais surfa ali, mais se dedica há anos, se dedica ao esporte, à vida dele como profissional. Então eu oriento a estar ali próximo ao Dudu, que com certeza você vai sair na frente. Você banhista, você que quer frequentar a Taquatiara, seja muito bem-vindo para esse paraíso, tá, ecológico. Respeite a praia, respeite os locais, leve o seu lixo embora. Nós aqui detestamos lixo, temos alergia, tá? Respeite a fauna, nós estamos dentro de uma área de proteção ecológica, né? Nós estamos dentro de um parque aqui estadual, que é o P7. Entendeu? Nós temos muitas riquezas, temos trilhas maravilhosas, temos vias de escalada maravilhosas, rapel, o mergulho livre, né? Temos vários locais de mergulho ali. É uma praia, cara, que já foi muito dotada de localismo. Muito. Hoje em dia, graças assim à evolução, né, as pessoas vão mudando a consciência, né, vão cada vez amadurecendo mais. Hoje em dia isso é bem mais escasso. Mas ainda existem raízes aqui muito profundas, que é o cuidado pela nossa praia. Entendeu? Isso aqui é um arquipélago, isso aqui como eu falei, é um local mágico. Então nós que trabalhamos, moramos, vivemos, curtimos, nós zelamos muito por isso aqui. Então essas pessoas que vêm conhecer, venham, sejam bem-vindas, aproveitem o dia, certo? Mas como eu falei com você, procure informações, procure os bombeiros. Nós temos uma cabine ali no meio da praia, todos são bem-vindos ali. Qualquer problema, dúvida, reclamação, vai lá, aproveita e leva um Guaraná, não é isso? Tô brincando. Mas esteja livre para poder pegar informações conosco, certo? Onde é o melhor local? Estou com crianças, onde eu posso mergulhar com segurança? Onde fica aqui o banheiro mais próximo? Onde fica aqui o restaurante mais próximo? Nós estamos prontos ali para ajudar na medida possível. Tem dias que a gente não consegue dar atenção para ninguém. Nós não estamos nem no posto, a gente tranca tudo, fica na areia, que o dia está tumultuado. Mas ali a gente está pronto para ajudar, seja quem for. Taquatiara é um mundo, entendeu? Mas ao mesmo tempo é uma província. É um lugar pequeno, fechado, mas tem gente do mundo inteiro. E são gerações, e vão passando. E vai passando um, vai passando outro, e outra passa. Se a gente esquecer a galera da geração passada, deixar pra lá, a gente achar que tudo que a gente faz é o novo, é uma coisa, a gente vai ver meio que numa utopia. Isso não é verdade. O que a gente aprendeu de casca grossice, de pegar onda, de não soltar prancha, foi a galera mais velha que passou pra gente. A gente passou para a galera mais nova e assim vai indo, entendeu? É o viver em sociedade, é um passando para o outro uma cultura, que é a cultura, o lifestyle de vida do bodyboard Taquatiara. Subir a montanha, fazer seu mergulho, faz sua pesca submarina para trazer seu peixe, entendeu? É a galera que, sabe, corre na praia, nada de estar em Cambuinhas, então aí você vai vendo que não é só
a vida, o lifestyle Itacoatiara não é só o lifestyle Itacoatiara, é o lifestyle da região oceânica, é viver na região oceânica. E muita gente vem pra cá não sabe viver dessa forma, quer montar um prédio, quer viver igual tivesse lá no centro, então morando em Caraí. Não, aqui é diferente. Aqui tem bicho, a gente tem que cuidar dos bichos. Aqui as pessoas têm árvores, a gente tem que cuidar das árvores. Aqui tem outra forma de mundo. Aqui a galera não tá com essa pressa toda. Aqui a galera pode ser mais branda, pode viver de uma forma mais branda, mais tranquila. Pode pescar seu peixe, pode dar sua corrida, pode andar no final de tarde para ver o pôr do sol, entendeu? A gente tem essa... que são as praias, que a gente tem a lagoa, então a gente mora num lugar muito bonito e, como sempre, além de tudo, tem altas ondas e Itacoatiara fechando. Pô, Mourão, ver um pôr do sol no Mourão, tem coisa mais bacana que isso. Cara, Itacoatiara é um paraíso, é um lugar onde as pessoas que frequentam cuidam. Além de ser um lugar de altas ondas, é uma área de interesse ambiental, né? É uma zona de amortecimento, está ali na Serra da Tiririca, é um paraíso, é um lugar especial por vários sentidos e eu acho que a galera tem mesmo que cuidar, sabe? A educação ambiental, ela parece uma besteira, mas ela dá exemplo, né? Então, assim, os pequenos exemplos de você, às vezes você pegar um lixinho ou dar um rolê com seu filho e catar um lixinho, isso pode gerar nele um sentimento pro futuro, sabe? Então, assim, é bem pensar no local, no pequenininho, para poder atingir um lugar maior. E Itacoatiara, para mim, assim, é um santuário, é um lugar onde todo cuidado, todo carinho, né, é sempre muito bem visto, assim, para quem vive, para quem mora. E eu acho que a mensagem é essa, cara, vamos cuidar da natureza, vamos aproveitar o que ela tem de bom, mas vamos entregar e tentar fazer a nossa vida com o menor impacto possível dentro da natureza, né? Eu acho que é isso. É isso. Valeu. Vamos. Essa parte ficou boa. Obrigado, hein?